Olá, meu aluno, olá, minha aluna, estamos de volta para mais uma aula e hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo sobre invalidade do casamento. Na aula passada, nós vimos a diferença de existência, validade, eficácia. Nós estudamos o casamento, como ele teve essas alterações, para se justificar a anulação a partir do divórcio, quais eram as diferenças, qual era a realidade atual da anulação. Fizemos a diferenciação do divórcio da anulação. Pensamos em várias possibilidades que poderiam convalidar um casamento, que poderia ser anulável. Trouxemos aí toda a discussão acerca do casamento inexistente, como é que poderia ocorrer, quais são os casos elencados pela doutrina. Trouxemos aqui, inclusive, um caso verídico, que foi o do cantor Zé Felipe. Trouxemos aí os casos que justificariam a inexistência do casamento. E ao final nós chegamos à conclusão que não existe casamento inexistente. E a partir daí passamos a análise dos outros dois requisitos, que seria a validade e a eficácia. Estudamos os prazos, estudamos o casamento nulo e hoje, na segunda parte, nós damos entrada no casamento anulável. Então, olha só, gente. Quando nós estamos falando de casamento anulável, a gente está querendo dizer, na verdade, que quando eu tenho um casamento nulo, ele é nulo porque ele atinge normas de ordem e interesse público. Tá? Eles atingem normas de interesse ou de ordem pública. Já no casamento anulável, a gente está aí ligado ao interesse privado das partes. Então, neste caso, eu trago para vocês que o casamento só será anulável quando houver um vício que interesse apenas as partes. E eu trago para vocês o primeiro exemplo, a menoridade. Existem muitas discussões acerca da menoridade como uma das causas para a gente tornar um casamento anulável. Até porque existe incongruência legislativa, um erro legislativo que eu vou trabalhar mais à frente. Mas via de regra está aqui, olha só. Primeiro de tudo, não vai poder casar quem não completou a idade mínima para casar. Qual é a idade mínima para casar? 16 anos. Salvo engano, no artigo 1517. E aí, aqui tem, também não pode casar o menor em idade núbil, ou seja, aquele que está entre 16 e 18 anos, não completos, quando não autorizado por seu representante legal. A partir daí, gente, vamos esquecer um pouco esse primeiro e vamos aqui para essa segunda parte. E aí a gente tem, olha só, quais são os requisitos para casar quando eu tenho entre 16 e 18 anos não completos. Eu tenho que ter o consentimento de ambos os genitores, tá? Ambos os pais. Um só não pode, não serve. E eu tenho que ter, se não tiver o consentimento dos dois, o suprimento judicial. Qual é a consequência para isso, gente? Consequência para isso vai ser aqui a imposição do regime de bens, que nesse caso seria o regime de separação de bens. É a penalidade imposta pelo juiz, aliás, pela lei, nos casos de atuação do juiz. Então, olha só as decorrências de tudo isso que eu falei. Olha a lógica. Se houve suprimento judicial, é porque a negativa de autorização foi reconhecida como injustificável. Logo, não cabe penalizar os noivos pela resistência indevida de seus representantes. Deixa eu fazer um esquema aqui para mostrar para vocês. Pessoa com 16 anos quer casar. Então, o que é que ela vai ter que ter? Primeiro, se os pais autorizam,
autorização dos pais. Ela casa e escolhe o regime dos bens. Agora, se os pais não, deixa eu me botar para outro canto, para cá. Se os pais não autorizam, o que é que vai acontecer? Se os pais não autorizam, vamos para o juiz que vai decidir. E aí, gente, o juiz ele pode suprimir, que é quando ele concede autorização para casar, e ele pode não autorizar. Se o juiz vai fazer a supressão, se ele suprime a autorização dos pais, então vai casa, mas não escolhe o regime de bens. Agora vê a lógica disso aqui, gente. Presta atenção. Se o juiz ele fez a supressão ela está aqui fazendo como se fosse a autorização dos pais. Presta atenção. Se ele autorizou por entender que não havia nenhuma vedação, nenhum impedimento, se eles tinham capacidade de manter a vida de casal, enfim, tudo mais, então, em nada seria cabível penalizar eles com um regime de separação de bens. Se os pais autorizam, eles não podem escolher o regime? Então, se o juiz ele faz a supressão, que é a mesma coisa aqui, ó, a autorização que os pais dariam, então não tem por que não mudar, eles não poderem escolher o regime de bens. Logo, a gente enxerga que isso aqui é uma penalidade aplicada não pelo juiz, mas aplicada pela lei, nos casos em que não há autorização dada pelos pais. Tranquilo? Entendido isso aqui? Então vamos dar uma olhada aqui na anulação do casamento daqueles do artigo 1517. Quem são aqueles de 1517? São aqueles que têm 16 anos, tá? O prazo de duração da anulação, para que seja anulado o casamento de pessoa com entre 16 e 18 anos, que não teve consentimento dos pais, é de 6 meses. 6 meses a contar da data do casamento. E aí de quem é a legitimidade? A lei confere legitimidade aos pais e ao MP, que foi dado pelo ECA. E aí nesse caso, gente, olha só, temos uma hipótese aqui de convalidação. Imagine que os pais não deram autorização para que esses jovens pudessem se casar. E eles deram um jeito de burlar o cartório e de se casarem. Então não se anula o casamento quando na sua celebração houverem assistido os representantes legais do incapaz. Ora, na celebração, qualquer pessoa não pode arguir impedimentos ou causas que possam impedir o casamento, de maneira geral. Se os pais assistiram o casamento e nada fizeram, então a gente não pode dizer que tem qualquer motivo para que esse casamento não seja, válido e eficaz. Se eles assistirem no momento da celebração, nada fizeram. De toda forma, caso eles não tenham assistido, vai socorrer a eles aí o prazo de 6 meses para que eles possam anular este casamento. E aí a gente esbarra em outro problema. Que problema é esse, professor? Vou botar aqui. Olha só. Causas de emancipação. A gente vai ver que as pessoas se emancipam quando os dois genitores vão lá no cartório e dão consentimento para se emancipar. Assumir cargo, assumir concurso público com menos de 18 anos, que é quase impossível. Obtenção de diploma de ensino superior e o casamento. Então vamos ver aqui, menor de 18 anos se casou. Então o casamento
de menor de 18 causa a emancipação, se torna uma pessoa plenamente capaz dos atos da vida civil. Mas a grande dúvida é, se o casamento for anulado, a gente vai manter a emancipação ou a emancipação se desfaz? Se a gente tivesse diante de um divórcio, aí iria se manter. Mas como a gente está falando de anulação, gente, anulação desfaz todos os efeitos até a data da celebração. Então, nesse caso, nós temos aí que a pessoa volta a ser relativamente incapaz, tá? Uma pessoa que se casou e posteriormente teve seu casamento anulado, ela volta a ser relativamente incapaz. Vamos ver as nossas próximas discussões? Ótimo. Olha só. Vamos dar uma olhada aqui. Quando a gente tem o casamento de menor de 16. Ou seja, que é vedado, né? Em todas as hipóteses. Mas vamos lá. Quando a gente tem um casamento de menor de 16, não houve um impedimento. Na verdade, o que houve foi uma incapacidade. E nós não devemos confundir eles. A incapacidade é de natureza pessoal. Vale para qualquer pessoa. Já os impedimentos, eles são relacionais. Eles se aplicam a pessoas específicas. O menor de 16 anos, ele não pode se casar com ninguém. Já nos impedimentos, lá no artigo 1521, ele vai estar dizendo o seguinte, olha só, não pode casar o ascendente com seus descendentes, não pode casar o adotante com o filho do adotado, não pode se casar o adotante com o adotado, enfim, são de pessoas específicas. E aí a gente tem um erro no meio de tudo isso, um erro aplicado pelo legislador. Ele colocou o casamento, dizendo que é anulável o casamento de quem não completou a idade mínima para casar. Gente, mas não é anulável porque ele não tem sequer capacidade de casar. Se ele não tem a capacidade, então vai ser nulo. Mas a gente vai ver que tem problemas acerca disso também, tá? Qual foi o acerto legislativo? Quando ele coloca aqui, não será permitido em qualquer caso o casamento de quem não atingiu a idade núbil, observando o disposto no artigo 1517, que vai dizer que a idade núbil é 16 anos. Então, gente, quando o legislador ele diz, em qualquer caso é qualquer caso. Não teve 16 anos, é qualquer caso. Então, automaticamente, a gente não pode permitir o casamento por força disso aqui. Ou seja, esse inciso 1, ele é meio que desnecessário para o nosso ordenamento jurídico. Porque o artigo 1520, quando ele diz que não será permitido o casamento de qualquer pessoa que não atingiu a idade núbil, ele já supre. Então, 1550, inciso 1, ele vem aqui de forma desnecessária, só para complicar a nossa vida. E ainda mais, antes de tudo isso, a gente já... É porque essa mudança, gente, ocorreu em 2019. É bem recente, tá? Bem recente. Porque antes, menor de 14 anos poderia casar, menor de 16 anos poderia casar se engravidasse. Qual é a ideia de Flávio Tartucci? Tartucci, ele dizia desde antes, olha só. Não seria possível haver casamento
com menores de 14 anos, ainda que grávida, pois seria um caso de estupro de vulnerável, previsto no artigo 218 do Código Penal. Então, pessoal, olha só, a gente tem aí que, ainda que o Código Civil trouxesse essa possibilidade do casamento com menor de 16 anos, com uma pessoa de 14 anos, numa análise sistemática do nosso ordenamento jurídico, nós iríamos entender que não seria possível isso acontecer. Por que isso não seria possível acontecer? Porque a gente estaria convalidando, ou tentando convalidar, uma norma criminal. Eu estaria casando a vítima com o seu agressor. E eu acho que não é 218, eu acho que é 217. Tá? Enfim, depois vocês dão uma olhada. 217, 218. Então, para cá, passando mais adiante. Para complicar ainda mais um pouquinho a nossa vida. A proibição, gente, não foi inserida no rol dos impedimentos. A proibição de casamento com menores. Logo, como não está lá, não se pode dizer que o casamento é nulo, pois assim é reconhecido o casamento por infringência de impedimento. E não existe infringência de impedimento se não há impedimento. Do mesmo modo, não se pode dizer que o casamento teria sido anulável por não se encaixar em nenhuma das previsões de anulabilidade do 550. Então, a gente tem que ir lá para esquecer a história aqui, no caso da validade, e a gente passar aqui para uma questão de capacidade, tá? Não poderia haver esse casamento, não é porque ele é nulo, mas é porque não haveria uma questão, na verdade, de capacidade, né? Ele seria nulo, mas a gente não pode usar o termo nulo. Então, a gente, se o casamento é inválido, tá? Por uma questão de incapacidade da pessoa do nubente. Questionamentos importantes. Se os menores impúberes passarem a viver juntos, sua celebração não será reconhecida? Será que a gente não pode reconhecer de forma alguma a união de duas pessoas que passaram a viver juntas? A gente pode pensar, já que não pode casamento, a gente poderia pensar numa união estável. Mas aí a gente esbarra em um problema. Os mesmos impedimentos aplicáveis ao casamento se aplicam à união estável do artigo 1521. Só que o artigo 1521, o que ele traz, na verdade, são os impedimentos para casar. E lá nos impedimentos para casar, não consta menoridade como motivo de impedimento. Mas será que a gente pode fazer uma interpretação extensiva para colocar a menoridade aí, para impedir a união estável desses menores? A resposta é simples, gente. Não. Regra restritiva não pode ser alargada. A gente alarga direito, mas a gente não alarga impedimentos. A gente não alarga regras restritivas, tá? Qual seria a solução, professor, neste caso? Olha só, nesse caso o que a gente poderia fazer é o seguinte: ao atingir a maioridade, pode-se requerer
conversão da união em casamento com data retroativa. E pronto, seria a solução. Não é que o legislador quisesse abrir essa brecha, mas não tem como a gente imaginar uma situação diferente dessa. Vamos estudar agora os vícios de vontade que vão causar anulação ou não do casamento. Existem duas formas de a gente anular o casamento por vício de vontade. A primeira delas é coação e a segunda delas é erro. E aí eu queria trabalhar primeiro com vocês a hipótese de erro, para depois trabalhar a hipótese de anulação, tá bom? Então, olha só. O prazo para propor ação anulatória por vício de vontade é de 3 anos. Seja erro, seja coação, aí a média vai ser essa, tá? Anulação do casamento contra a data de celebração, nos casos dos incisos 1 a 4 do 1557. Se vocês olharem, eu botei o artigo 1557 aqui, mas botei só de 1 a 3. O que acontece? O inciso 4, ele foi revogado. Por isso que ele não aparece aqui na nossa análise. Então, olha só. Dentro de 3 anos, nós vamos poder pedir anulação do casamento se ocorrer o seguinte. Se uma pessoa se casa com a outra, porém, ela estava em erro quanto à identidade da pessoa, quanto à honra, quanto à boa fama, sendo este um rol tal que seu conhecimento, este seja um erro tal, que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Então imagine que você soube, sei lá, que a pessoa que você se casou era uma velhaca, devia muito, e você é uma pessoa muito honesta, muito direita, e você não consegue mais viver com a pessoa por causa disso. Poderia-se tentar a anulação do casamento. Vamos ver aqui uma segunda hipótese. A ignorância de crime anterior ao casamento, que por sua natureza torne insuportável a vida conjugal. Imagine só que uma pessoa foi condenada, sei lá, por estupro, e a pessoa que se casou com ela não sabia, só soube depois do casamento. Então ela não consegue conviver com uma pessoa que cometeu esse crime, então poderia pedir anulação. Outra coisa aqui é a ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável que não se caracterize deficiência ou moléstia, grave, transmissível por contágio ou por herança, capaz de pôr risco à saúde do outro cônjuge ou à sua descendência. Então, se ela desconhecer essa característica que pode lhe causar prejuízo à saúde, ela pode tentar anular o casamento, tá? Vamos fazer algumas perguntinhas aqui. Para que eu tenha a anulação do casamento por esses motivos, eu preciso da conjugação desses requisitos. Primeiro, eu preciso que o fato que enseja a anulação seja anterior ao casamento. E, ao mesmo tempo, eu preciso que o conhecimento do fato pelo outro cônjuge se der após o casamento. Logo, se ela sabia antes de se casar, ela não pode anular. E, por fim, se aconteceu antes do casamento e ela soube depois que se casou, mas se ela perdoa, se ela consegue conviver com isso, então não há anulação. E aí eu chamo vocês para a gente quebrar a cabeça. Se o crime foi praticado depois do casamento, ou se a doença ocorreu depois do casamento, pode-se tentar anulação? Não pode, gente. O fato que enseja anulação tem que ser anterior à data do casamento. E se você descobrir o fato antes de se casar, você pode pleitear a anulação depois? Também não pode pleitear a anulação depois. Então vamos pensar o caso da impotência sexual. Se você casou com alguém, essa pessoa é impotente sexualmente.
Será que a gente pode pedir para anular o casamento pela impotência sexual? Também não. Até porque o vínculo que gera o casamento é afetividade, não sexualidade. Não que não seja bom, não seja necessário, não seja importante, mas isso não é um motivo para acabar com o casamento. E a infertilidade? Tampouco. O casamento não foi feito para procriar. Quanto a isso, nós já temos, inclusive, gente, esses dois casos de jurisprudência, de olho na júris. O virago, quem é o virago, gente? É a esposa. Cônjuge virago é a esposa. Se nega a manter relações com o marido desde a celebração do casamento. Essa hipótese não é prevista no 1550 para gerar anulação. Não está previsto. Logo, a incorrência de erro contra a pessoa do outro ou vício de vontade não existiu. Também não se deve falar em violação ao dever conjugal, porque o débito conjugal, a necessidade, o dever de fazer sexo com o cônjuge é uma expressão própria do direito canônico que não se aplica ao nosso direito civil atual. Logo, não deve servir como regulação para o casamento civil. Por isso, gente, a ausência de relação sexual não pode afetar a rigidez do casamento. E, por incrível que pareça, esse recurso foi de 2018, viu? Não foi de muito tempo atrás, não. Até 2018 tinha gente aqui querendo anular. E aí eu digo, ó, muito mais fácil era fazer isso, ó, divórcio, sem precisar explicar nada. Mas nesse caso aqui, a pessoa queria ser solteira de novo. E solteira de novo só se anular. E ela não conseguiu. A gente já viu um dos motivos, tá, do erro essencial, que é o quê? O erro essencial contra a pessoa do cônjuge. Agora a gente vai, aliás, do vício de consentimento, do vício de vontade. Primeira causa do vício de vontade é o erro essencial sobre a pessoa do cônjuge. E o segundo é a coação. Gente, coação, tá? É quando alguém ela é obrigada. Ela faz isso por vontade de outra pessoa. E diz o 1558, é anulável o casamento em virtude da coação, quando o consentimento de um ou de ambos os cônjuges houver captado, mediante fundado temor de mal considerável e iminente para sua vida, sua saúde, sua honra ou de seus familiares. Imagine que alguém diz que se você não se casar com ela, ela vai divulgar um vídeo íntimo seu na internet. Ou ela vai divulgar um segredo do seu pai, da sua mãe. Ou que vai, né, desabonar a honra dela. Ou que se você não se casar com ela, ela mata seu pai, sua mãe, seu irmão. Então, neste caso, ou ela lhe mata, por exemplo. Isso é um caso, gente, da coação, tá? Que vai gerar anulação do casamento, por vício de vontade, vício de consentimento. Qual é a decorrência lógica daqui, gente? Não se admite coação a outras pessoas ou a outros bens, que não seja seu ou de sua família. Olha o exemplo que eu vou trazer para vocês aqui. Adolescente ameaça se suicidar para poder casar com mulher de 73 anos na Indonésia. A pergunta é, se fosse no Brasil, ela poderia solicitar anulação do casamento por vício de consentimento, por coação? A resposta só pode ser uma, né, gente? Não, bem grande. Por que não? Porque ele ameaçou se suicidar. Foi contra a vida dele. Agora, se fosse matar ela ou algum parente dela, caberia. Nesse caso aqui, não pode. Tá bom? Vamos pensar mais um pouco. Coação por termo reverencial. Aliás, termo não. Temor. Por temor reverencial. O que é temor
reverencial? Gente, é o medo dos pais, por exemplo. É o medo do pai. Aquela pessoa que o pai que arranja o casamento para o filho e ele se casa com medo do pai. Nesse caso, gente, via de regra, não anula. Mas a doutrina se posiciona que deve anular sim, tá? A anulação do casamento contraído por coação através de temor reverencial pode se convalidar? Gente, isso é terrível, tá? Por quê? Pode sim. Se houver coabitação. Coabitação, vocês entendam como sendo relações sexuais. Quando a doutrina fala em coabitação, ela geralmente está falando em relações sexuais, tá? Então, a gente pode imaginar, tá aqui o artigo 1559, que vai dizer da convalidação. Então, olha só que absurdo. A pessoa, além de ser forçada a casar, ela pode ser forçada também a manter relações sexuais com seu cônjuge. E isso, em vez de lhe ser uma proteção para que ela se livre, se torna um enclausuramento maior, tá? Isso aí torna-se a coabitação, né, um fato para convalidar o casamento. E aí, quando eu falo para vocês do prazo, gente, todos os prazos para anulação do casamento vão estar no artigo 1550. E o prazo, nesse caso, é de 4 anos para que haja anulação do casamento, tá? Lá no artigo 1550, não lembro o inciso, vai estar lá o prazo de 4 anos para que você possa ajuizar a ação para anular o casamento quando há vício de vontade, bom? Vício de consentimento por coação. E o incapaz de consentir à vontade? Quem seria esse incapaz de consentir à vontade, gente? O incapaz de consentir à vontade de modo inequívoco pode ter o casamento anulado. Quem são? Aqui, ó. Quem não adquiriu condições de se comunicar são os surdos, não alfabetizados, em língua brasileira de sinais ou no português, tá? Os ébrios habituais, não eventuais, habituais, tá? Que é o bebum. E os viciados em tóxicos. A gente pode imaginar a situação dos pródigos. Mas os pródigos, gente, eles não têm o casamento anulado. Na verdade, o que eles têm, o que eles vão ter aqui, é uma punição, tá? Preventiva. Minha caneta caiu. Que é o quê? Regime de separação de bens. Não vai entrar aqui num vício de consentimento e vontade, não. Eles querem se casar, tudo bem. Só que tem a questão aqui dos bens, tá? Da separação de bens. Considerações importantes. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, gente, ele busca trazer mais autonomia a essas pessoas. Logo, a própria lei diz que a pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia, ou seja, 16 anos, tá? Poderá contrair matrimônio expressando sua vontade diretamente ou por meio do responsável ou curador. Lembrando, gente, que o curador ele pode apenas dizer o seguinte: ó, fulano quer casar, mas o deficiente mental ou intelectual ele não necessita de autorização do curador. O curador apenas vai dizer, ó, ele quer, mas o curador não vai poder impedir, obstar o casamento se o curador não quiser. O curador não gosta da outra pessoa, ele nada pode fazer. O casamento vai existir sim, sem nenhum problema. Casamento por procuração, olha só. Gente, o prazo para tentar a ação de anulação de contra-casamento por anulação, aliás, por procuração,
logicamente vai ser dada a data da celebração, ele conta com um prazo aqui de 180 dias. Mas temos aí uma questão que pode convalidar o casamento. Olha só. Realizado o casamento pelo mandatário, sem que ele ou outro contraísse soubesse da revogação do mandato, e não sobrevindo a coabitação entre os cônjuges, posso pedir anulação. Mas, se tiver coabitação, convalida. Eu emiti a procuração. Revoguei a procuração, não avisei a ninguém. As duas pessoas foram lá e se casaram. Me arrependi de ter revogado. Passo a viver com a pessoa que se casou comigo pela procuração que eu revoguei. Passou 180 dias, eu não tenho mais como pedir anulação do casamento, por vício de consentimento, por falta de procuração. Por procuração ter sido revogada e não ter sido avisada. Por quê? Ainda que eu tenha revogado a procuração, a coabitação convalida o casamento. Tá bom? Outro caso aqui que eu trago, gente, para vocês, que nós já estudamos, é a anulação do casamento por incompetência da autoridade celebrante, que a doutrina diz que seria um caso de casamento inexistente. Porém, contudo, todavia, embora, temos um problema aqui, olha só. Não é bem um problema, temos uma solução para resolver esta incompetência da autoridade. Nesse caso, o prazo para ser intentada a ação de anulação é de 2 anos, diferente do da procuração. E aí, pessoal, se a autoridade que celebrou o casamento é uma autoridade incompetente, é alguém sem poderes para celebrar o casamento, mas houve o devido registro no cartório do casamento, então convalidou. O casamento está válido, ainda que a autoridade seja incompetente. Por isso nós dizemos que não existe casamento inexistente, tá? Não existe casamento inexistente. Ele irá acontecer de toda forma, se houver, logicamente, se houver o registro, que geralmente é o que ocorre. Os casamentos religiosos com efeitos civis, tá? Gente, é isso aí. Fim da aula de hoje. Super gostoso, conteúdo super tranquilo. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula, tá? Fui!